Eu queria agradecer antes de mais nada Antes de todo, yo quisiera agradecer o amor e o carinho que eu recebi durante esse período aqui. el amor y el cariño que recibí de todos los hermanos aquí. Há muitos abraços que têm me curado. Muchos abrazos que me han sanado. Eu louvo ao Senhor por aqueles irmãos que têm me tocado. Alabo al Señor por aquellos hermanos que me han tocado. Eu sou uma pessoa carente. Soy una persona carente. Eu preciso de afeto. Necesito afecto. Eu acho que hoje os cachorros e os gatos estão ganhando das pessoas. Yo creo que hoy día los perros y los gatos están ganando de las personas. Hoje nós damos mais atenção aos animais do que às pessoas. Porque nos encariñamos más con los animales que con las personas. Mas Jesus não entrou na raça de cachorro e gato. Pero Jesús no entró en la raza ni del perro ni del gato. Ele entrou na raça humana para salvar o homem. En la raza humana para salvar al hombre. E nós precisamos realmente de relacionamentos significativos. Y nosotros necesitamos relacionamientos significativos. Acho que a igreja precisa passar por uma reforma. Creo que la iglesia necesita pasar por una reforma. A ideia dos reformadores antigos é que a igreja reformada tem que estar sempre se reformando. La idea de los reformadores antiguos es que la iglesia reformada siempre tiene que estar siendo reformada. Então nós precisamos de tirar bocado do lixo que é jogado dentro do poço. Necesitamos quitar la basura que es tirada dentro del pozo. Dos trabalhos de Esaú foi tirar o lixo dos filisteus. Y uno de los trabajos de Esaú fue quitar la basura que ponían los filisteos. A igreja, de vez em quando, ela tem umas avalanches do humanismo. La iglesia a cada rato recibe una avalancha del humanismo. E aquilo começa a criar uma camada, como se fosse uma camada geológica, né? Y eso empieza a crear como esas camadas que tenemos en la tierra, las camadas diferentes, camadas geológicas. Há uns 2 meses eu estive em Israel com grupo de irmãos. Hace unos 2 meses estuvimos en Israel con un grupo de hermanos. E nós tivemos como guia o Dr. Rodrigo Silva. Y nuestro guía fue el Dr. Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo bastante reconhecido. Es un arqueólogo muy reconocido. Homem com muito preparo. Es un hombre con mucho preparo, muy preparado. Foi uma das melhores viagens que eu já tive em Israel. Y fue uno de los viajes más hermosos que estuve en Israel. E uma das coisas interessantes observar que Israel só tem um rio. Y algo interesante observar es que en Israel solamente hay un río. Os outros não são rios perenes. Los otros no son ríos perennes. Só existe o Jordão. Solamente existe el río Jordán. E o Jordão ele é formado por 3 afluentes. Y el Jordán es formado por 3 afluentes que descem do Hermon. que descienden del Hermón. O Hermon está a 3.000 metros de altitude. El monte Hermón está a 3.000 metros de altitud. Lá em cima é neve permanente. Arriba permanentemente hay nieve. E a água que infiltra pelo Hermon, ela forma aqueles 3 afluentes. Y el agua que es infiltrada por el Hermón va a formar estos 3 afluentes. É uma água que nasce muito pura, Y es un agua limpa. muy pura, muy limpia. E quando ela vai formar o Hermon,
para formar o Jordão. Y cuando él empieza a formar el río Jordán, nos primeiros quilômetros é muito limpo. en los primeros kilómetros el agua es muy limpia E depois a água vai ficando mais turva. y después se vuelve más turbia. E quando chega no Mar Morto, ela já está bem suja. Y cuando llega al Mar Muerto, está bien sucia. E eu tive agora uns insights espirituais. Y yo tuve como unos insights, algo que me reveló el Espíritu. Israel só tem um Deus. Israel solamente tiene un Dios. Eu sou o teu Deus. Yo soy el Señor tu Dios. Eu sou Deus zeloso. Yo soy un Dios celoso. Israel só tem rio. Israel solamente tiene un río. Mas o rio é formado por 3 afluentes. Pero el río es formado por 3 afluentes. E os afluentes descem do alto do Hermon. Y estos afluentes descienden del alto del Hermón. E eu entendo ali como a Trindade. Y yo entiendo así como la Trinidad. É só Deus, mas ele é trino. Un solo Dios, pero es un Dios trino. No princípio é tudo muito puro. En el principio todo es muy puro. Mas à medida em que ele vai descendo, as influências da sujeira vai contaminando o rio. Pero a la medida que desciende, la suciedad empieza a contaminar el río. E eu entendi que, de certo modo, à medida que a gente vai na história da igreja, existe muita contaminação da realidade divina. Y yo entendí que en la historia de la iglesia hay mucha contaminación dentro de la realidad divina. Para mim também foi assim interessante entender que o trono de Deus, para mí también fue muy interesante entender que el trono de Dios que desce até o Mar Morto, que desciende hasta el Mar Muerto, de 3.000 metros de altitude, de 3.000 metros de altitud até 360 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Hasta 360 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Isto me mostra pouco do caráter de Deus. Y eso me muestra un poco del carácter de Dios, Que desce do seu trono de glória que desciende de su trono de gloria e vai até a morte. y se va hasta la muerte E morte de cruz. y muerte de cruz, para salvar a humanidade caída. para salvar a una humanidad caída. O Jordão está numa fenda geológica. El Jordán está en un fenda, no sé cómo puedo decir, Uma fenda. una falla geológica, A mais profunda da terra. la más profunda de la tierra. O Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. El Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra. E a gente vê o Deus de toda a glória descendo Y vemos el Dios de toda la gloria descendiendo até a morte, hasta la muerte, para salvar uma humanidade que tem desejo de glória. para salvar a una humanidad que desea la gloria. Aquela geografia é uma espécie de ilustração Aquella geografía es como una especie de ilustración da obra da redenção. de la obra de la redención. A Trindade descendo La Trinidad descendiendo, e Jesus, o Cordeiro, sendo imolado Jesús, el Cordero, siendo inmolado na mais profunda fenda humana, en la más profunda falla humana,
para nos restaurar totalmente para restaurarnos totalmente de nossa soberba, de nuestra soberbia, da nossa de arrogância, nuestra arrogancia, da nossa mania de querer ser Deus. de la manía de querer ser Dios. Há uma palavra que foi cunhada por sociólogo da Universidade de São Paulo, Hay una palabra que fue como que inventada por un sociólogo de la Universidad de São Paulo, que é a teomania. que es teomanía. Teos, Deus, Teos, Dios, mania, loucura. manía, un profundo deseo, una locura Loucura de ser Deus, de querer ser Dios, de onipotência, de ser omnipotente, de grandeza. de grandeza. Esta característica, ela pode se manifestar até na vida espiritual. Y esta característica hasta puede manifestarse en la vida espiritual. Nós podemos achar que nós somos mais espirituais do que outras pessoas. Porque hasta muchas veces podemos pensar que nosotros somos más espirituales que otros. Nós somos de uma categoria superior. Que estamos en un nivel superior. E nós precisamos da cruz. Y por eso necesitamos de la cruz. O apóstolo Paulo, para mim, ele é uma figura muito significativa do Novo Testamento. El apóstol Pablo para mí es una figura muy significativa del Nuevo Testamento. Ele tinha o nome de Saulo. Porque su nombre original era Saulo, Ele era da tribo de Benjamim, de la tribu de Benjamín, da primeira realeza de Israel, de la primera realeza de Israel, com o nome do rei Saul. con nombre del rey Saúl. E depois que ele foi convertido, ele recebeu o nome de Paulo. Y después de que él fue convertido, él recibe ese nombre Pablo. Saulo era grande rei, o mais alto. Entonces Saulo, que viene de Saúl, era el gran rey, el más alto. E também com grande desejo de grandeza, Y con los deseos de grandeza, por causa da sua bipolaridade. porque era un bipolar. Ele queria ser superior. Y él quería ser superior. E Saulo tinha este nome assim, já com uma certa relação à grandeza. Y él recibió ese nombre ya con una relación con la grandiosidad. E depois que ele foi convertido, ele recebeu o nome de Paulo. Y después que fue convertido, recibe el nombre de Pablo. Paulo significa pequenino. Y Pablo significa pequeño. Ele é desmanchado. Es como que fue deshecho, desmontado. Da grandeza para o anão. De su grandiosidad para venir a ser un enano. E este homem, ele tem uma visão do cristianismo que eu não sei onde ele aprendeu. Y este hombre tiene una visión del cristianismo que yo no sé de a dónde él pudo aprender. Ele não frequentou nenhum seminário Porque com él Jesus. no se fue a ningún seminario con Jesús. Ele não esteve no seu ministério aqui na terra quando Jesus. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, él no estuvo con él. E ele era um homem extremamente zeloso da lei. Y él era un hombre extremadamente celoso de la ley. Ele diz que quanto à juventude, ele se sobressaía a todos eles. Él dijo que en su juventud él sobresalía a los otros. Mas este homem, no caminho de Damasco, ele foi nocauteado. Pero en el camino de Damasco, él fue como que nocauteado, ¿se entiende? E para onde ele foi? ¿Y para dónde él se fue? Para o deserto. Para el desierto. E com quem ele aprendeu o evangelho que ele pregava? ¿Y con quién él pudo aprender el evangelio que él predicaba? Ele não teve com Pedro, nem com Porque él no João, estuvo ni con Pedro, ni con Juan, Tiago, ni con Santiago.
Ele diz que esteve lá em Jerusalém depois de 3 anos. Él dijo, después de 3 años se fue a Jerusalén, Ele teve um contato muito superficial pero tuvo un contacto muy superficial. e até disse que eles não acrescentaram nada a ele. Hasta dijo que los apóstoles no habían añadido nada a lo que él ya sabía. E a escola onde ele aprendeu, eu acho que foi o Espírito Santo. Y yo creo que la escuela donde él pudo aprender fue la escuela del Espíritu Santo. Ele tinha o Velho Testamento Porque él tenía el Antiguo Testamento e o Espírito Santo para explicar. y el Espíritu Santo para explicarle. E quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Y cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, ele escreveu esta carta para remover o acúmulo de coisas que estava sendo colocado na igreja pelos judaizantes. y cuando él escribió la carta a los Gálatas, él escribió para que pudiera remover el exceso de basura que los judaizantes estaban colocando en la iglesia. Paulo pregou o evangelho na Galácia Pablo predicó el evangelio en la Galacia e depois que ele pregou, os judaizantes começaram a vir para a Galácia. y después que él predicó el evangelio en la Galacia, los judaizantes empezaron a venir a Galacia E eles diziam que não bastava a cruz. y ellos decían que la cruz no era suficiente. E ele faz até uma afirmação: como é que vocês, quem foi que fascinou vocês, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Y él dijo, ¿quién os ha fascinado ante a Jesús? Ele foi exposto Él como... expuso, ay, déjame encontrar el texto. Capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quando eu estive com vocês, eu estive anunciando Jesus Cristo como crucificado. Porque cuando estuve con ustedes, yo estuve anunciando a Jesucristo y este crucificado. Quem foi que hipnotizou vocês? ¿Quién hipnotizó a ustedes? Quem distraiu vocês desta rota? ¿Quién les distrajo de este punto? Quem foi que colocou em vocês outra coisa que não seja esta? ¿Quién puso en ustedes otra cosa que no a Cristo y este crucificado? Então, esta carta tem como finalidade denunciar a tendência humana de colocar alguma coisa no lugar de Cristo. Entonces, esta carta tiene la finalidad de mostrar cómo hay una tendencia humana en la iglesia en poner cosas y quitar a Jesús de su lugar. Aquelas festas do Velho Testamento eram setas que apontavam para Cristo. Todas las fiestas del Antiguo Testamento eran como saetas que apuntaban a Cristo. Todos aqueles rituais do Velho Testamento, eles estavam apontando para a realidade que é Cristo. Todos los rituales del Antiguo Testamento apuntaban a una realidad que es Cristo. E quando Cristo veio, tudo está agora completo. Y cuando vino Cristo, todo ya está todo completo. Como nós citamos ontem, o escritor aos Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras. Como hablamos ayer, que el escritor a los Hebreos dijo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, Ele falou aos pais pelos profetas. a los padres por los profetas, Mas agora, pero nesses últimos dias, en los últimos tiempos Ele nos falou pelo Filho. nos habló por el Hijo Ele constituiu o herdeiro de todas as y le coisas. constituyó el heredero de todas las cosas. Ele já completou a obra, Y la obra está completa, porque agora ele está sentado. porque ahora Él está sentado. E o escritor aos Hebreus Y vai el dizer que o essencial
Y el escritor a los Hebreos va a decir que el esencial é que temos um sumo sacerdote assentado. es que tenemos a un sumo sacerdote que está sentado. Nenhum sumo sacerdote podia se sentar em serviço. Porque ningún sumo sacerdote podía estar sentado mientras estaba trabajando. E o nosso sumo sacerdote está sentado. Pero sí, nuestro sumo sacerdote está sentado. O que significa isso? ¿Y qué significa eso? Que o serviço foi consumado. Y significa que todo el trabajo ya fue hecho, consumado. Que não tem nada mais para fazer. Ya no hay más nada que hacer. Por isso Paulo está, de certo modo, abismado. Y por eso Pablo está tan sorprendido Ele diz, olha, vocês se perderam. y va a decir a los Gálatas, ustedes se perdieron. O que está acontecendo com vocês? ¿Qué ocurrió con ustedes? Vocês corriam tão bem. Porque ustedes estaban corriendo tan bien. E quem foi que impediu vocês de obedecerem à verdade? ¿Quién les impidió de conocer la verdad? E o último capítulo dessa carta, Y en el último capítulo de esta carta, Paulo fala da glória. Pablo va a decir de la gloria. Ele vai tratar de um assunto muito interessante. Y él va a tratar de un tema muy interesante. Vamos partir do versículo 11 do capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Vamos prestar atenção nesse texto. Vamos a atender aquí en ese texto. Paulo, ele não escrevia as suas cartas. Pablo no escribía sus cartas. Ele tinha os seus amanuenses. Porque él tenía las personas que escribían a él. Mas aqui ele quis escrever. Pero acá él quiso escribir. Mas ele não escreveu em letras pequenas, ele escreveu em letras unciais. Pero él no quiso escribir en letras pequeñas y sí escribió en letras grandes. Ele escreveu porque a vista de Paulo foi afetada na sua conversão. Y él escribió porque cuando fue convertido su visión fue afectada. Ele perdeu, de certo modo, a visão física. De alguna manera él perdió la visión física. Mas ele ganhou a visão espiritual. Pero él ganó una visión espiritual. Ele passou a ter problemas nos olhos. Y él empezó a tener problemas en sus ojos. Ele disse que os Gálatas, quando ele foi a primeira vez pregar lá, y él dijo que cuando él fue primeramente predicar a los Gálatas por primera vez, tinha um certo constrangimento. había algo que le constrangía. Gerava um pouco de algo que le generaba un poco de asco, inquietud. E eles seriam capazes de arrancar os olhos deles y e él dar a dice Paulo. que los hermanos eran capaces hasta de arrancar sus ojos para darle. Parece que Paulo ficou marcado com a conversão, com um espinho na carne. Y parece que Pablo, después de haber sido convertido, había algo en él como un espino en su carne. Possivelmente esses olhos remelentos. Quizás los ojos que estaban inflamados Estava cheio de problemas. y llenos de Mas enfermedades. ele tinha uma visão espiritual extraordinária. Pero su visión espiritual era extraordinaria. Ele fala aqui no versículo 12. Y él va a decir en el versículo 12 de Gálatas 6, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Olha bem, os que querem ostentar na carne. O los que quieren ostentar en la carne, o agradar en la Aqueles carne. que querem se projetar na Los que carne. quieren se proyectar en la carne. Estes é que constrange a velhos modelos ultrapassados. Esos es los que los obligan a antiguos modelos que ya son ultrapasados. Não é mais circuncisão de prepúcio, Porque no es más la circuncisión del prepucio,
mas a circuncisão do coração. más la circuncisión del corazón. Não é mais um ritual externo, No más un ritual externo, mas é algo interno. mas algo que es interno. Tem que cortar as ligações do coração, Hay que cortar todas las ligaduras del corazón, as afetividades humanas dominantes. esos afectos humanos dominantes. E ele diz que eles fazem isto somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Y ellos dicen que ellos hacían eso solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. A cruz de Cristo traz perseguição. La cruz de Cristo trae persecución. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Não tem saída. No hay salida para esto. E é por isso que muitas vezes nós relegamos a cruz com medo da perseguição. Y por eso muchas veces dejamos la cruz aparte con miedo de la persecución. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Eles se circuncidam, mas eles não guardam a lei. Ellos se circuncidan físicamente, pero no guardan la ley. Mas por que eles querem que vocês se ¿Y circuncidem? por qué ellos quieren que ustedes se circunciden también? Para se gloriarem na carne. Para gloriarse en su carne. Deixa eu falar uma coisa aqui meio séria. Les voy a hablar algo aquí en serio. Qual foi o maior pecado de Davi? ¿Cuál fue el pecado más grande de David? O censo. O censo, fazer o censo. Ele respondeu. ¿Sí? O maior pecado de Davi não foi o adultério. Porque el pecado más grande de David no fue el adulterio. O maior pecado de Davi não foi o assassinato. Y el pecado más grande de David no fue su asesinato. O maior pecado de Davi não foi a mentira. Tampoco fue la mentira. O maior pecado de Davi foi contar o exército. Y el pecado más grande de David fue contar a su ejército. Ele diz isto. Él mismo dijo eso. Grande pecado cometi. Grande pecado he cometido. Por quê? Pero, ¿por qué? Davi se tornou um rei com 400 esmulambentos. David fue hecho rey con 400 andrajosos. ¿Se entiende? Os soldados de Davi Los soldados de David eram valentes, mas eram Zé Ninguém. eran valientes, pero no eran nada. Com aqueles 400 ele chegou ao poder. Y con aquellos 400 él llegó al poder. Ele era um grande estrategista. Él era un gran estrategista. Mas quando ele chegou lá, Pero cuando llegó allá e que ele juntou tanto Judá quanto Israel, y unió Judá e Israel, e mandou contar o exército, él mandó contar a sus soldados. tinha 1.550.000 soldados. Y habían 1.550.000 soldados. Em quem ele ia confiar agora? ¿En quién él iba a confiar? Antes, todas as incursões de Davi era confiando no Senhor. Antes todas las batallas él siempre confiaba en el Señor. E agora ele estava confiando no exército. Pero ahora él prefirió confiar en su ejército. Nem a China tem um exército do tamanho do de Davi. Hoy día ni China tiene un ejército tan grande como el ejército que tenía el rey David. Em quem você está confiando? ¿En quién estamos confiando? É no hall de membro da sua igreja? ¿En el rol de miembros de tu iglesia? Quantos membros tem a sua igreja? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Essa é uma pergunta do inferno. Esta es una pregunta del infierno.
quanto é que entra de dinheiro na sua igreja? ¿Cuánto entra de plata en tu iglesia? Pergunta de gente mundana. Pregunta de gente carnal. Deus sustentou um profeta com uma viúva, Dios sostuvo a un profeta con una viuda numa época de fome. en una época de hambre. Onde estão os nossos olhos? ¿A dónde están nuestros ojos? Eu perdi um amigo uma vez Una vez perdí a un amigo por causa dessa pergunta. por causa de esta pregunta. Ele me perguntou: Glênio, quantos membros tem na sua igreja e quanto entra na tesouraria? Este amigo me preguntó, Glenio, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia y cuánto entra en tu tesorería? Eu disse: primeiro, eu não tenho igreja. Y yo le contesté, bueno, primeramente yo no tengo iglesia. E depois que Davi contou o exército, eu passei a detestar números. Y después que David contó su ejército, yo empecé a odiar los números. Eu quero ver Jesus agir na vida das pessoas. Lo que yo quiero ver es a Jesús actuar en la vida de la gente. Eu sei que ele vai agir com muitos ou com poucos. Y yo sé que Él va a actuar con muchos o con pocos, Ele tem poder. porque Él tiene poder. Gloriar-se na carne é uma coisa tremenda. Gloriarse en la carne es algo tremendo. Eu sou tentado todos os dias nesta área, Y todos los días yo soy tentado en esta área, de ter reconhecimento. de obtener reconocimiento, Eu preciso da cruz. y por eso necesito de la cruz. Eu preciso da atualização da cruz. Necesito que esa cruz sea actualizada. Por isso Paulo diz no versículo 14: Y por eso Pablo va a decir en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. longe de mim Lejos esté de mí gloriar-me. gloriarme. O único lugar que eu quero me gloriar El único lugar en que yo quiero gloriarme é na cruz de Cristo. es en la cruz de Cristo. Porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado Porque para en mim. Él estoy crucificado para el mundo y también el mundo está crucificado para mí. Quando nós ganharmos esta dimensão, Cuando ganemos esta dimensión, nós somos indestrutíveis. vamos a ser indestructibles. Certa ocasião, senador romano foi convertido ao cristianismo. En una época, un senador romano fue convertido al cristianismo E o imperador Marco Aurélio mandou chamá-lo. y el emperador Marco Aurelius le llamó Disse: você não pode entrar nessa seita. y dijo, no puedes entrar en esta secta. Ele disse: eu não entrei em nenhuma seita. Y él dijo, yo no entré en ninguna secta. Eu fui aceito por Jesus Cristo. Yo fui aceptado por Jesucristo. Ele disse: pois então, Y él dijo, bueno, eu vou tirar todos os seus bens. bueno, si es así, te voy a quitar todos tus bienes. Ele disse: mas que bens? Y él dijo, ¿qué bienes? Eu não tenho nada. Si yo no tengo nada, Tudo é de Deus. porque todo es de Dios. Se o Senhor me tirar tudo, eu continuo tendo tudo. Si me quitares todo, yo sigo teniendo todo. Ele disse: eu vou te mandar para um lugar isolado, onde você não tem ninguém que esteja com você. Bueno, te voy a enviar a un lugar aislado, a donde no vas a tener a nadie contigo. Ele disse: para onde? Y él dijo, ¿a dónde es ese lugar?
O lugar mais distante que você me mandar, lá estará o Senhor. Porque el lugar más lejos que me envíes, allá va a estar el Señor. Ele disse, eu vou mandar matar você. Dijo, bueno, te voy a mandar matar. E ele disse, matar quem? ¿Pero matar a quién? Eu já morri. Porque estoy muerto. Como é que vence um homem desse? ¿Y cómo uno puede vencer a un hombre así? Não tinha nada. Porque él ya no tenía nada. Não tem lugar no mundo que ele não esteja na presença de Deus. No hay ningún lugar en este mundo que él no pueda estar en la presencia de Dios. E se tirar a vida física, o que fez? Y si le quitaren su vida física, Ele vai estar na presença de Deus para sempre? él siempre va a estar en la presencia de Dios. Esse homem é invencível. Entonces, un hombre así es invencible. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Lejos de mí esté gloriarme a no ser en la cruz de Cristo. E ele vai dizer no verso 15. Y él va a decir en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aleluia. Não tem preocupação, não é em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Porque en Cristo Jesús ni ser circuncidado o no ser circuncidado no tiene ningún valor. Chegou ao meu gabinete um homem que queria conversar comigo. Algún día vino a mi oficina un hombre que quería hablar conmigo. E ele disse, eu sou ateu. Y él me dijo, yo soy un ateo. Eu disse, muito prazer em conhecer seu ateu. Bueno, muy placer en conocerte, señor ateo. Mas na verdade você é apenas um à toa. Pero en realidad sos un... A toa es un trocadillo, un juego de palabras. Como que no sos... nada. Um tonto. Sos un torpe. Não existe ateu. Porque no existe ateo. Existe alguém que crê num Deus muito pequeno. Solamente existe gente que cree en un Dios muy chiquitito. Ele mesmo. Que es su propio Dios. Então ele me fez a seguinte pergunta. Entonces él me preguntó. O que significa para você ser um cristão? ¿Qué significa para ti ser un cristiano? Ele me fez essa pergunta diante da variedade de estilos e condutas que se denominam como expressões legítimas do verdadeiro cristianismo. Él me hizo esa pregunta porque hoy día hay tantos estilos y costumbres que se revelan como cristianos y él quería saber quizás cuál de en esos rangos yo estaba metido. Eu tive que conversar com ele de modo bem simples. Entonces yo tuve que hablarle de una manera muy sencilla, mostrando que o ser humano pós-pecado já nasce caído. Mostrando que el ser humano después del pecado ya nace caído. E completamente corrupto. Completamente corrupto. Desesperadamente perverso. Desesperadamente perverso. Inútil do ponto de vista de Deus. Y segundo el punto de vista de Dios, completamente inútil. E que toda criança nasce ateia. Y que todos los niños nacen ateos. Eles não creem em Deus. Nadie puede creer en Dios. A fé é um mistério. La fe es un misterio. E então eu passei a conversar com ele sobre alguns pontos que eu quero terminar aqui. Primeiro, o cristianismo não é uma evolução de Adão. Empecé a hablar con él en algunos puntos aquí para terminar. Primero, que el cristianismo no es algo que evolucionó. Não é uma evolução de Adão. No es una evolución de Adán. Não se trata de aperfeiçoamento daquilo que a Bíblia chama de homem velho. Tampoco no es un perfeccionamiento de lo que la Biblia dice que es el viejo hombre. Uma espécie de homem natural civilizado pela cultura religiosa. Como una especie de hombre natural civilizado mediante una cultura religiosa. O meu filho, há uns anos atrás, teve um
diálogo muito interessante comigo. Hace unos años atrás, mi hijo tuvo un diálogo muy interesante conmigo. Eu estava em São Paulo e me encontrei com ele para a gente jantar num restaurante. Me encontré con él en São Paulo, a donde él vive, y salimos a cenar. E ele, no momento, disse assim: papai, a pior coisa que o senhor já fez na minha vida foi ter me levado para a igreja. Y cuando estábamos cenando, mi hijo me dijo: papá, la peor cosa que ya hiciste en tu vida fue haberme llevado a la iglesia. Eu pensei, esse menino quer me dizer alguma coisa. Y yo pensé, este niño me quiere decir algo. No niño, porque era un hombre ya. O menino é formado, é doutor. Sí, ya trabajaba y todo. Eu disse: filho, me perdoe. Y yo le dije: hijo, perdóname. Eu sei que a igreja tem muitos erros. Yo sé que en la iglesia hay muchos errores. Tem muitos problemas. Hay muchos problemas. Existe o joio e o trigo junto. Porque existe el trigo y la cizaña que están juntos. Mas eu ainda vejo, ainda creio que a igreja é o melhor lugar na face da terra. Pero aún creo que la iglesia es el mejor lugar que tenemos aquí en la tierra. E eu quero lhe pedir perdão por ter feito isso. Pero bueno, te pido perdón por haberte llevado a la iglesia. Mas se o problema seu Pero si tu problema é porque você sente culpa no seu pecado, es porque sientes culpa en tu pecado, eu quero lhe dizer, como pai, te quiero decir como un padre: peque à vontade, puedes pecar lo que quieras, porque o meu Deus é maior do que o seu pecado. porque mi Dios es más grande que tu pecado. Ele estava com o garfo na mão Y él tenía su tenedor cerca de la boca, e ele estava com a boca aberta con su boca abierta para meter el tenedor quando con la eu terminei comida. a frase. Pero cuando yo le dije eso, él se detuvo. E aí nós fomos falar sobre o futebol, Y después hablamos sobre fútbol, fomos falar sobre outras coisas que era comum a ele e a mim. y bueno, hablamos otros temas que teníamos en común. E de vez em quando eu olhava, eu percebia que ele ficava me olhando, Pero a cada rato yo me percataba que él me miraba, e eu acho que ele disse: meu pai ficou louco. y yo creo que él estaba pensando: mi papá se volvió loco. Antes do casamento dele, ele casou-se bastante tarde. Y él tardó un poco para casarse, pero antes de su boda, Ele casou-se com 39 anos. él tenía 39 años cuando se casó. Portanto, eu posso imaginar o quanto ele viveu uma vida mais libertina. Por eso puedo imaginar cuántos años él vivió en una vida más liberal. E ele, então, um amigo dele disse assim: o seu filho tem muita fé. Y en la boda de mi hijo, encontréme con un amigo suyo que me dijo: tu hijo tiene mucha fe. E eu pensei: o meu? Y yo pensé: mi hijo. Ele deve estar falando de outra pessoa. Seguro que está hablando de otra persona. E ele me contou essa história. Eu não me lembrava dessa história. Y él me contó esa historia que yo ya me había olvidado. Esse amigo, né? Este amigo me contó la historia. Disse: o seu filho me contou que um dia você disse para ele Y tu hijo me contó que un día le dijiste que Deus era maior do que o pecado. que Dios era más grande que su pecado. Que não é a evolução do velho homem que nós vamos conseguir. Que no es lo que vamos a lograr, no es que el viejo hombre pueda evolucionar. Não é por educar na igreja que resolvemos o No problema. es esta educación en la iglesia que va a solucionar el problema interno. Quando a Bíblia diz educa a criança no caminho que deve andar, Cuando la Biblia dice instruye al niño en el camino en que debes andar, a Bíblia que explica a Bíblia, la Biblia que explica la Biblia, o caminho é Cristo. este camino es Ele é o Cristo, caminho, a verdade e porque a Él es el vida. camino, la verdad
verdad y la vida. Não é um caminho moral. No es el camino de la A moralidad. educação pode tirar uma pessoa da cadeia, La educación puede quitar a una persona de la cárcel, mas não pode levá-la para o céu, pero no la lleva al cielo. porque para o céu tem que morrer. Porque para irse al cielo hay que pasar por la muerte. Agora, antes de vir para cá, eu dormi na casa do meu filho. Antes de venir acá, yo me quedé y dormí en la casa de mi hijo. Eu perguntei, como é que vão as coisas, meu filho? Y yo le pregunté, hijo, ¿cómo van las cosas? Ele disse, papai, eu vivo de milagre todos os dias. Y él me dijo, papá, he vivido de milagros todos los días. Deus tem sido um milagre constante na minha vida. Dios ha sido un milagro constante en mi vida. Ele precisou passar por uma Y experiência. él necesitó pasar por una experiencia. Educação religiosa não leva ninguém para o reino de Deus. Educación religiosa no lleva a nadie para el reino de Dios. Pode ser que depois que nasceu de novo, nós tenhamos que ensinar. Puede ser que después que nazca de nuevo, sí vamos a tener que enseñar. Mas é preciso pregar o novo nascimento para as crianças. Pero es necesario predicar el nuevo nacimiento a los niños. Não é história bíblica que vai regenerar as pessoas. Porque no son las historias bíblicas que van a regenerar a los niños. É a pessoa de Jesus Cristo. Es la persona de Jesucristo. Nós temos que encontrar Jesus Cristo na Bíblia. Tenemos que encontrar a Jesucristo en la Biblia. Vou precisar fazer rapidinho, eu tenho que correr, mas eu queria pegar Êxodo capítulo 17, versos de 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Éxodo 17, de 1 a 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con ese pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quantos habitantes tem Montevidéu? ¿Cuántos habitantes hay en Montevideo? 1 millón. 1 millón y medio. 1 millón y medio. Más o menos 1 millón. Quantas pessoas estavam no deserto com Moisés? ¿Cuántas personas estaban con Moisés en el desierto? Só homens, 600.000. Solamente hombres, unos De 600,000. 18 anos para cima. De 18 hasta arriba. Quantas mulheres? ¿Cuántas mujeres? Quantos velhos? ¿Cuántos ancianos? Quantas crianças? ¿Y cuántos niños? Será que a população de Israel no deserto era maior do que a de Montevidéu? ¿Será que la población en el desierto era más grande que la población de Montevideo? Possivelmente.
Posiblemente. Alguns acham de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Hay unos que dicen de 2 a 3 millones. Eles estão agora em Refidim, Y ahora ellos están en Refidim com sede. y tienen sed. Quantos litros de água uma pessoa pode beber por dia? Ou deve beber por dia? ¿Cuántos litros de agua una persona debería tomar por día? Pelo menos 3 litros, né? 3? No deserto. En el desierto por lo menos 3. 3 dias. 3 días. Quantos litros de água tinha que estar lá em Refidim? ¿Cuántos litros de agua tendría que estar dispuesta en Refidim? Pelo menos, vamos botar 2 milhões, 6 milhões de litros. Por lo menos 6 millones de litros. Mas o Senhor manda Moisés ir para Horebe. Pero el Señor manda a Moisés que se vaya a Horeb. E não, ele disse, vai até Horebe Vaya hasta Horeb e eu vou estar em cima de uma rocha. y yo voy a estar sobre una roca. Você já esteve em Horebe, né? O que você viu lá? Pedra. Pedra. O que tem em Horebe? ¿Qué hay en el monte Horeb? Só tem pedra, Piedra. só tem rocha. Solo roca. Mas o Senhor disse, vai e eu estarei em cima da rocha. Pero el Señor dijo, andate y yo voy a estar sobre la roca. Que rocha? Pero ¿qué roca? E aí você tem que encontrar Jesus. Y ahí tenemos que encontrar a Jesús. Quando você vai para esta rocha, Porque esta peña, esta roca, Tzibur, la palabra es Tzibur, é a rocha baixa. es la roca más baja. É a rocha que desceu. La roca que descendió, Ela está embaixo. porque está bajo. Ela tinha que ser ferida. Y ella tenía que ser herida. Vai e fere a rocha. Anda y hiere la roca. E não saiu cano, Y no salió en una canilla. cano de água, El agua no salió por una canilla. porque são 27 quilômetros de Refidim até Horebe. Porque de Refidim hasta Horeb son 27 kilómetros. Não saiu, não foi tubo de água. No fue un caño de agua. Se você for arqueólogo Si fueres un arqueólogo e for pesquisar as rochas, y vas a pesquisar las rocas, vai ver que houve rio. vas a ver que un río Correu de Horebe até Refidim. vino de Horeb hasta Refidim. Que rocha é essa que vai correr e matar a sede de 2 milhões de pessoas? ¿Y qué roca es esta que va a descedentar a más de 2 millones de personas? Ou isso é invenção? ¿O será que eso es algo que estamos inventando? Estão lá os sinais da água que cortou. Allá están las señales del agua. Nós temos uma rocha que mata a sede. Tenemos una roca que nos descenden E essa rocha tinha que ser ferida. y esta roca tenía que ser herida. Mas lá em Cádiz, o povo tornou a ter sede. Pero en Cádiz ellos volvieron a tener sed E o povo tornou a reclamar com Moisés. y el pueblo volvió a murmurar con Moisés. E Moisés foi à presença do Senhor. Y se va Moisés a la presencia del Señor. E o Senhor disse, agora vai para a rocha. Y el Señor le dijo, anda a la roca. Mas agora não é Tzibur, Pero ahora la palabra no es Tzibur, é Selá. es otra palabra, Selat. É a rocha alta. Es la roca alta. Essa rocha não pode ser ferida. Y esta roca alta no puede ser herida, Ela tem que ser clamada. porque sí hay que clamar. Quem é essa rocha ¿Y alta? quién es esa roca que está en lo alto? É Jesus exaltado Es depois da ressurreição. Jesús exaltado después de la resurrección. Eu tenho que encontrar Jesus na Bíblia.
Yo tengo que encontrar a Jesús en la E Biblia. eu tenho que encontrar o sacrifício de Jesus na Bíblia. Y también encontrar su sacrificio en la Biblia. Porque desde Gênesis 3 existe um sacrifício. Porque desde Génesis 3 existe un sacrificio. Ninguém vai ser salvo pela moral. Nadie va a ser salvo por su moralidad. Vai ser salvo pela morte. Y sí, salvo por una muerte. Não existe possibilidade de você evoluir, Adão. No hay como Adán pueda evolucionar. Também não existe possibilidade de reprimir Adão. Tampoco no se puede reprimir a Adán. Não existe repressão do homem velho. Porque el hombre viejo no puede ser reprimido. O cachorro que anda na coleira, El perro que anda en su correa, quando você solta ele, cuando foge. uno quita la correa del perro, él huye. Nós temos mantido as pessoas dentro da igreja com medo, com vergonha, Hemos com mantenido culpa. las personas en la iglesia con miedo, vergüenza, culpa. E aí ele vai ter a relação sexual com a pessoa, às vezes dentro da própria igreja. Y ahí él va a tener una relación sexual a veces con la persona dentro de la propia iglesia, Escondido. escondido. Eu tenho essa natureza. Yo tengo esta naturaleza Não tem jeito de reprimir. y no hay como reprimir esto. O homem velho não pode ser contido. Porque el hombre viejo no puede ser contenido. Se você não faz na vista, você faz escondido. Porque si uno hace en las claras, vas a hacer en la oscuridad. Vocês conhecem a história dos 3 pastores? Conocen la historia de los 3 pastores. Estavam conversando Estaban hablando e resolveram fazer uma confissão um para o outro para ser curado. y decidieron hacer una confesión entre ellos para ser sanados. E um disse assim: meu problema é mulher. Y uno de ellos dijo: mi problema son las mujeres. Eu não tenho controle. Yo no tengo control sobre eso. Eu fico alucinado. Yo me vuelvo loco Eu já saí com algumas moças da nossa igreja. y he salido con algunas jóvenes de nuestra iglesia. E o outro disse assim: o meu problema é dinheiro. Y el otro problema dijo: mi problema es plata. Eu não aguento com dinheiro. Yo no puedo refrenarme. Eu tenho desviado algum dinheiro da igreja. Y yo he desviado alguna plata de la iglesia. Aí o outro disse: o meu problema é a língua. Y el otro dijo: mi problema es la lengua. Eu estou louco para sair daqui e contar para todo mundo No o que veo aconteceu. el momento de salir y contar a todos lo que yo escuché. O homem velho não tem repressão. El viejo hombre no puede ser reprimido, contenido. Ele tem que morrer. La única solución para él es la muerte. O cristianismo também não é uma supressão ou aniquilamento do homem velho. Y el cristianismo tampoco no es aniquilar o suprimir el viejo hombre. Eu tenho uma sobrinha que fazia parte aquele grupo católico do Opus Dei. Tengo una sobrina que hacía parte de un grupo católico Opus Dei. E ela usava silício nas coxas. Y ella ponía silicio en sus muslos, en la pierna. E ela tomava banho frio. Tomaban la ducha fría. E ela usava chicote para se martirizar. Y tenía un látigo para golpearse en sus espaldas. Porque ela perdeu a sua mãe num suicídio. Porque su mamá se suicidó, ella se quedó sin mamá. E ela tinha uma culpa. Y ella se sentía culpada. E ela se juntou a esse grupo de rigor ascético. Y ella se juntó a ese grupo de rigor ascético. E então aquilo lhe dava uma condição de supressão das suas
dos seus sentimentos. Entonces ese dolor como que suprimía sus sentimientos. E Deus me deu dia o privilégio de falar do evangelho para ela. Y un día Dios me dio el privilegio de hablar del evangelio a ella. Eu disse: minha filha, você tem que morrer. Y yo le dije: hija, tienes que morirte. Não tem solução para você sem a morte. Ya no hay solución para vos sin la muerte, que Ela no sea disse: la muerte. tio, eu já pensei de me Y suicidar. ella dijo: tío, he pensado en suicidarme. Eu digo: mas o que eu estou falando não é de suicídio. Pero yo no estoy hablando en suicidarse. Eu estou falando de cruz. Estoy hablando de la cruz. Aquela cruz não era de Jesus. Porque aquella cruz no era de Jesús. Aquela cruz era sua. Aquella cruz era tuya. E ela disse: mas eu nunca ouvi isso. Y ella dijo: pero ¿cómo si jamás escuché eso? Mas ela já tinha frequentado a nossa igreja. Pero ella ya había ido algunas veces a nuestra Mas tem iglesia. muitas pessoas que ouvem, mas não escutam, ou escutam, mas não ouvem. Pero não hay sei. mucha gente que oye pero no escucha, escucha o no oye, no sé cómo es. Ela parece que não vê. Parece que no ve. Não é supressão. No es suprimirse. E o que é o cristianismo? Bueno, ¿y qué es el cristianismo? É substituição. El cristianismo es sustitución. Presta atenção, o cristianismo não é evolução do velho homem. Atienda, no es que Adán va a mejorar, evolucionar. Não é repressão, Tampoco no es reprimirse. não é supressão, Tampoco no es supresión. é substituição. Es sustitución. Tira um e põe outro. Quita uno y se pone otro. Um jogador está machucado dentro do time, Un jugador está lastimado en su equipo. o time está tendo problemas. Hay problema en su equipo. O que faz o técnico? ¿Qué hace el técnico? Vai lá, tira um, põe Quita outro. un jugador y mete otro que está bien. O que Deus fez? ¿Y qué hizo Dios? Tirou Adão, botou Jesus. Quita a Adán y pone a Jesús. Simples assim. Así de fácil. Eu agora vou agir, Ahora voy a actuar. mas é por causa da vida dele. Pero por causa de la vida de Cristo. Não houve nenhuma mudança na minha vida física. Porque en mi vida física no hubo ningún cambio. Minha alma tem todas as suas limitações. Mi alma sigue con sus limitaciones. Mas agora eu tenho uma vida espiritual. Pero ahora yo tengo una vida espiritual. Essa vida faz a diferença. Y esta vida es la que hace la diferencia. Não sou eu mais quem vive, No soy yo quien vive, mas Cristo vive mas em mim. Cristo vive en mí. Isto Paulo falou por causa de Pedro. Eso dijo Pablo por causa de Pedro. Sabe o que Pedro estava fazendo Porque na igreja de Antioquia? ¿Saben lo que Pedro hacía en la iglesia de Antioquía? Estava vivendo duplamente. Vivía doblemente. Quando havia judeu, ele comia como judeu. Cuando estaban los judíos, él se hacía como los judíos, comía como ellos. Quando estavam os gentios, ele agia como Y gentio. cuando él estaba con los gentiles, él actuaba como los gentiles. E Paulo chamou a atenção dele na presença de todos. Entonces Pablo le amonesta en la presencia de todos. Quando você chegou aqui, você estava agindo como gentios. Cuando llegaste acá, actuaba como los gentiles. Vamos imaginar aqui que lá na igreja de Antioquia eles prepararam um porquinho. Vamos imaginar leitão. que ellos un chanchito prepararon para el asado. E aquela pururuca do leitão, do porquinho. Y esa piel, en Paraguay es chirirí, no sé cómo es. Esa piel que se pone en el fuego crocante, así crujiente. E Pedro estava lá comendo com eles. Y Pedro comía con ellos. Quando vieram os crentes
da parte de Tiago, lá de Jerusalém, Pero cuando vinieron los creyentes de la parte de Santiago, allá de Jerusalén, eles estavam preocupados com a ideia de cardápio. ellos estaban preocupados con el menú del asado. Você sabe que Pedro teve problema com cardápio. Porque Pedro tuvo ese problema con el menú. E o Senhor teve que mudar a cabeça dele. Y el Señor tuvo que cambiar Disse, su cabeza, não su chama mente. impuro aquilo que eu purifiquei. No va a llamar impuro a lo que yo ya he purificado. Mas o Pedro não ficou totalmente limpo. Pero Pedro parece que no fue totalmente Tempos limpio. depois ele estava preocupado com comida. Y aún más adelante él seguía preocupado con la comida. E Paulo disse assim: quando tu estavas com os judeus, com os gentios, você agia como judeu, como gentio, agora que você está andando duplamente. Entonces Pablo le va a amonestar diciendo, con los gentiles actúa como gentil, Dissimulação. con los judíos actúas como judío, entonces estás disimulando, porque ¿quién sos vos? E aí foi que ele disse assim: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, Y ahí Pablo va a decir, porque yo mediante la ley morí para la ley, a fim de viver para Deus. a fin de vivir para Dios. Eu estou Yo crucificado com estoy Cristo. crucificado con Cristo. E não vivo mais, Y no vivo más yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. E a vida que agora vivo na carne, no corpo, Y la vida que ahora vivo en la carne, en mi vivo-a cuerpo, pela fé la vivo por fe. do Filho de Deus, La fe del Hijo de Dios, que me amou que me amó e se entregou a si mesmo por mim. y asimismo se entregó por mí. Que vida estamos nós vivendo? ¿Qué vida nosotros estamos viviendo? Uma vida para dar certas informações para os outros, Una vida para dar informaciones a otras personas, não se engane. no se engañe, Deus conhece todas as coisas. porque Dios conoce todas las cosas. Eu não vou prestar contas para minha igreja. Yo no tengo que prestar cuentas a mi iglesia, Eu não vou prestar contas para minha família. tampoco para mi familia, Eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo pero voy a estar delante del tribunal de Cristo para prestar contas do bem e do mal para que eu fiz. prestar cuentas de todo el bien y el mal que he hecho. Senhor, tem misericórdia. Señor, ten misericordia Dá-nos a revelação de nossa morte, y danos la revelación de nuestra muerte, para que Cristo viva em mim. para que Cristo viva en mí. Que o Senhor mantenha cada um de nós Que el Señor manténganos a cada uno de nosotros para a sua glória. para su gloria. Não importa que tenhamos que perder a cabeça. No importa que tengamos que perder la cabeza, Não importa que tenhamos que ir para o deserto. no importa que tengamos que ir al desierto, Que o Senhor nos permita viver para a sua pero glória. que el Señor nos permita vivir para su gloria. Amém. Amén, Amém. amén, Amém. amén, Amém. amén. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.